Vamos começar? Podemos? Gente, vamos lá. Essa aula aqui está atrasada desde o ano passado, né? Foi adiando e finalmente chegou. Primeiramente, agradecer a Carol, né, Canedo, que ela que passou o arcabouço da aula para mim e eu trabalhei em cima dela para apresentar para vocês. O interessante de endoftalmite, que eu acho que a experiência em cima dela nos ajuda muito. Para quem é mais antigo no centro oftalmológico, não sei se é a Simone, que é a mais antiga que está aqui, lembra, nós passamos por 2 surtos feios de endoftalmite no hospital, o que diz respeito à metilcelulose, lotes contaminados, e que nos deu uma experiência e uma bagagem muito grande nas endoftalmites. Outro ponto muito interessante, que como eu fiz o VEIT no São Geraldo, e depois do meu fellow, eu fiquei incumbido das cirurgias vitreoretinianas nas uveites. E então eu vi muita endoftalmite. Então eu tenho uma bagagem boa com endoftalmite e eu acho muito interessante a gente estar abordando o terror do cirurgião de segmento anterior, que são as endoftalmites, tá? Essa aula que eu estou dando hoje, ela é um pouco parecida do curso de catarata que nós tivemos ano passado, mas eu fiz uma outra alteração aqui que vai ser interessante. Primeira coisa, a gente deve conceituar. A definição é uma inflamação ocular resultante da introdução de um agente infeccioso no olho. Basicamente, a gente tem várias classificações, mas a gente classifica em 3 grandes grupos. Pós-operatória, seja aguda ou seja crônica. A aguda se caracteriza por uma inflamação que se inicia em até 6 semanas após o ocorrido e a crônica após 6 semanas. Nós temos a pós-traumática e as endógenas, tá? Este quadro que eu vou apresentar agora, ele resume bem essa aula. Aqui a gente dispõe de todos os tipos de endoftalmite, dos seus principais agentes, do tratamento intravítreo inicial, se a gente vai abordar cirurgicamente ou não, da necessidade ou não de se remover a lente intraocular e se a gente deve ou não usar antibióticos sistêmicos. De todo esse pacote que a gente se encontra aqui, a pós-catarata é a mais comum. Dentre as pós-operatórias, a pós-catarata é a mais comum. Mas hoje a gente tem, em função do grande número de injeções que a gente tem, ela está cada vez elevando mais e passou a ser um ponto de atenção que a gente deve ter. Então, por exemplo, a pós-catarata, o agente mais comum, né, são os estafilococos coagulase negativo, que respondem em torno de 70% dos casos. O que a gente tem que correlacionar é que a grande maioria dos patógenos são da nossa própria flora. Então, eles são introduzidos no olho no momento do trauma ou do momento do trauma cirúrgico, principalmente. Porque quando a gente pensa em pós-traumática, aí está envolvido qual foi o agente causal desse trauma. E, por exemplo, se é um graveto, a gente tem que pensar em fungo, né? Dependendo do agente etiológico, a gente tem que pensar em determinados grupos, tá? Então, assim, por exemplo, após injeção, tem uma tendência de ser os mesmos agentes. A gente vai abordar de maneiras parecidas os casos, mas o que a gente tem que ter em mente é que cada vez mais a gente está sendo mais intervencionista. O grande estudo de endoftalmite que nós temos, que é o Endophthalmitis Vitrectomy Study, é um estudo de 1995. Então, de lá para cá, são 25 anos. Tudo mudou. A tecnologia, os aparelhos, os antibióticos, tudo mudou. Tem muita coisa que se faz da mesma maneira que se fazia 25 anos atrás, mas hoje a gente tende a ser mais intervencionista. Então vocês verão daqui a pouco o que a gente usa para poder abordar esses casos. Então, assim, pós-operatório ainda, além das injeções e além da cirurgia de catarata, que é a mais comum, a gente tem os casos associados à bolsa filtrante.
Do ponto de vista infeccioso, uma blebite já deve ser tratada como uma endoftalmite relacionada à bolsa filtrante. Então, isso é muito importante, que quando vocês recebem um paciente numa urgência com uma blebite, vocês já têm que pensar, e isso já é indicação formal para um ultrassom e início de antibiótico terapia, tá? A pós-traumática tem algumas particularidades interessantes que, como eu disse, vai depender de qual agente que levou ao trauma, né? Foi uma perfuração, houve perda de conteúdo intraocular, e a gente tem aqui os patógenos mais comuns e tendem a ser casos muito graves. E muito comum está relacionado a fungos também. Voltando um pouquinho na catarata, tem os casos crônicos que diferem muito dos casos agudos e torna-se quase que mandatório nos casos crônicos a remoção da lente do saco capsular, o que muitas vezes nos outros casos não se faz necessário, tá? Nós temos as endoftalmites endógenas, que na maioria das vezes são pacientes imunossuprimidos, que vão ter uma sepsemia, uma bacteremia ou uma fungemia e que vai se alojar no vítreo. Ele vem pela circulação coroidiana e chega até o olho. Então, a gente tem como principal agente etiológico as cândidas, mas não impede de ter bactérias ou até mesmo fungos mais virulentos, tipo aspergillus ou fusarium, tá? Então, como eu vou falar mais da pós-operatória e do seu principal diagnóstico diferencial, que é o TAS, fica uma ideia da pós-injeção, que ela se assemelha muito à pós-operatória, pós-catarata. O comportamento, o agente etiológico é muito parecido, o que vai diferir um pouco se é um olho vitrectomizado ou não, mas tende a ser muito parecido, tá? As endógenas é um caso à parte, porque vocês já têm uma história desse paciente. Pela anamnese você já consegue definir. A grande questão é quando é uma endógena num paciente pseudofásico, que é aí que vocês têm que ter mais atenção ainda, porque esse diagnóstico diferencial às vezes não pode ser tão fácil, mas ele é muito importante para a gente pensar na etiologia, tá? E a pós-traumática é o que a gente já deu uma abordada, tá? A endoftalmite pós-catarata, que é onde a gente vai concentrar mais, é o principal tipo de endoftalmite, como eu disse anteriormente. Ela é muito séria, tem um grande potencial para cegueira. Então, a mensagem que fica para vocês é que isso não pode ser negligenciado pelo cirurgião de segmento anterior. O que ocorre muitas vezes é isso ser postergado, a gente não fazer um tratamento efetivo e rápido, porque essa rapidez do tratamento oportuno vai influenciar no prognóstico visual desses pacientes. Então, a gente muitas vezes tem que ter a humildade de encaminhar para um colega que tem mais experiência nisso, quando você está diante de uma reação inflamatória, numa cirurgia, principalmente quando elas têm complicações, que a gente deve estar mais atento. Se numa cirurgia filé correu tudo bem, a gente já tem esse risco, imagina numa cirurgia mais complicada, numa cirurgia com maior tempo cirúrgico, numa cirurgia na qual você teve uma rotura capsular, você suturou, você fez um implante secundário. São todos fatores de risco para isso, então a gente tem que estar muito atento. A grande maioria é bacteriana e 75% ocorre na primeira semana, tá? Então vamos estar atentos. É muito importante estar muito atento aos sinais e sintomas do paciente na sua primeira semana pós-operatório. Como muitos de vocês estão na urgência do centro oftalmológico, esses pacientes vão chegar para vocês. Porque o médico opera, vê no dia seguinte e marca na semana seguinte. Então, a grande maioria das vezes ele não consegue um horário com o médico dele que operou e acaba caindo na urgência. Então, é importante vocês estarem atentos a isso. E outra coisa importante é que em até 43% dos casos, o que alcança o interior do olho é a própria flora bacteriana, tá?
É importante que no nosso meio, apesar da facoemulsificação ser o mais comum, a gente ainda tem muita fasectomia extracapsular. E principalmente em instituições de ensino, eu acho que é fundamental todo residente sabendo fazer tanto faco quanto FEC, porque terão casos que vão ser necessário essa conversão. Então, assim, como a incisão na extracapsular é muito maior do que a da a facoemulsificação, as chances são maiores de você ter uma endoftalmite. Eu não vou me deter na particularidade delas, mas a mensagem que eu deixo aqui é que vocês têm que saber fazer os dois procedimentos, tá? Dentre as complicações pós-operatórias da cirurgia de catarata, as mais graves e temidas realmente é a endoftalmite atáxica. E as duas têm uma evolução semelhante, mas a grande diferença entre elas é o comprometimento do humor vítreo. Então, aqui está o diagnóstico diferencial das duas. Mais à frente eu vou falar sobre isso. E a gente também não pode esquecer de outras complicações que podem, talvez, ser fatores de risco também para isso. Paciente com Seidel positivo no pós-operatório, uma câmara anterior muito rasa, o glaucoma, são complicações que ocorrem e que a gente tem que estar atento também. O edema macular cistoide, a síndrome de Weingast, uma luxação posterior do cristalino ou da lio, isso é muito comum, isso favorece uma reintervenção que aumenta as chances de perda endotelial ou de endoftalmite. Se você fixa essas lentes na esclera, seja pela técnica que for, você tem uma solução de continuidade que aumenta o risco de endoftalmite, o próprio descolamento de retina e a cerotopatia bolhosa, todas complicações pós-operatórias da cirurgia de catarata. A endoftalmite aguda, na sua grande maioria bacteriana, Staphylococcus coagulase negativo, responde por 70% dos casos. Outros cocos gram-positivos acabam respondendo por 25% e as demais etiologias, tipo gram-negativo ou fungo, respondem por apenas 5% da etiologia. O que nós temos de fatores de risco intraoperatórios? Uma desinfecção inadequada, tá? Uma ruptura da cápsula posterior, principalmente se houver perda vítrea. Alguns artigos mostram que uma cirurgia clear córnea mostra uma maior incidência de endoftalmite e as lios de silicone, tá? Nós temos fatores de risco pós-operatórios. Seidel positivo, o encarceramento do vítreo na incisão e a fixação escleral. Então, nós temos que estar atentos, sim, a esses pontos. Se vocês tomarem ciência desse manual que eu mandei para vocês, resume bem as medidas na prevenção das endoftalmites. Eu mandei no grupo dos residentes e dos fellows. Eu acho que isso aqui deve ser lido por todos. Não ler tudo na íntegra, mas pelo menos os pontos de atenção. Então, resumindo esse calhamaço aqui, o que vocês têm que ter em mente? O PVPI a 5%, colírio pré-operatório, deve ser instilado em todos os olhos, no momento da cirurgia, pelo menos 3 vezes, tá? Ter muita atenção que isso pode dar ceratite, então não deve ser pingado com muita antecedência. A gente lá no hospital tem alguns anestesistas que já pingam, mas eu acho que é responsabilidade nossa saber se pingou ou não e sempre pingar, tá? O campo cirúrgico adesivo plástico, de preferência isolando os cílios, isso é fundamental, tá? Porque muitas bactérias ficam ali na raiz dos cílios, principalmente se um paciente que tem meibomite, tem blefarite, né? Como cirurgia de catarata é uma cirurgia eletiva e todos nós temos furor cirúrgico, se a gente puder compensar esses casos antes, a gente traz uma segurança maior para o nosso paciente. Essas são medidas que são estatisticamente significativas e que é comprovado a eficácia delas. São os 4 mais importantes. Cuidados com a lio, na hora de quem for manusear a lente, ter muita atenção, né, muito cuidado
para não encostar a lente praticamente nada, para não estar levando mais bactérias para dentro do olho. E hoje, a medida mais importante é o antibiótico intracameral. Nós estamos tentando instituir essa rotina dentro do centro oftalmológico, mas, infelizmente, a gente acaba ainda encontrando alguns cirurgiões que acham que isso pode dar uma taça, pode dar uma reação, pode dar complicações retinianas, complicações hemorrágicas, muito relacionadas a aminoglicosídeos e outras drogas, mas hoje o uso, né, da cefuroxima é muito seguro, ainda mais se a gente fizer na diluição apropriada. Você fazendo na diluição preconizada, o risco é muito baixo. Hoje, do ponto de vista legal, se você tem uma endoftalmite e você não fez um antibiótico intracameral, você pode vir a ter problema, porque isso está no manual de recomendação do Ministério da Saúde. Igor, você quer perguntar? Você ou alguém do oftalmológico chegou a relatar? Não, eu já tenho. Hoje virou prática minha, rotineira. Eu sei que alguns cirurgiões de volume, como eu, como o Cláudio, estamos fazendo de rotina e nós não tivemos nenhum problema. A gente tem que saber distinguir, por exemplo, hoje eu vejo que a nossa metilcelulose é um pouco mais espessa, então a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de aspirar ela. Então a gente tem que tentar saber fazer essa distinção entre um TAS, entre aspas, né, de outras substâncias que foram injetadas e da própria, da nossa rotina de cefalosporina intracameral. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Se vocês conseguirem levar essa mensagem dessa aula aqui, ó, isso é o mais importante, porque isso aqui é o que é comprovado pela literatura e é recomendado na literatura. Então, hoje em dia, como a gente faz cada vez mais uma medicina defensiva, a gente tem que estar atento a isso, tá? Você dilui para 10, tira 1, dilui para 10 de novo e injeta 0,1. Hoje as enfermeiras lá do hospital estão bem treinadas, já está bem tranquilo. Não é isso? Então, não deixem de usar. Sim, não precisa. Você pode botar direto, você também. Tem até saiu um estudo da academia agora, comparando os dois, e o moxifloxacino foi até superior. Pode sim. Com relação aos sinais e sintomas, 95% dos pacientes na endoftalmite aguda referem uma baixa acuidade visual. 80% uma vermelhidão intensa. 75% vão ter dor. Então, esses são os 3 sinais e sintomas que preponderam. Nós temos uma fotofobia, injeção ciliar, dependendo da gravidade, até já com hipópio, opacidade de vítreo, seja anterior inicialmente, depois de todo o corpo vítreo, edema corneano, reação de câmara anterior com células de fibrina, e geralmente esses sintomas iniciam com 2 a 5 dias de pós-operatório. Porque vocês têm que estar muito atentos que essa evolução, dependendo do patógeno, ela é muito rápida, tá? Então, isso não pode ser negligenciado. E com relação ao tratamento, o que deve ser feito? Eu acho que de imediato tem que se chamar alguém mais experiente que a gente, que está habituado a ver casos de endoftalmite e já deixar o cirúrgico de sobreaviso. Porque dependendo do que tiver, a gente vai definir a abordagem. Ultrassom é mandatório, de preferência com uma pessoa que tenha experiência em ultrassom. Primeiro, para você diferenciar uma endoftalmite de TAS. Esse é o primeiro ponto. Porque se você não tem reação vítrea, melhora muito, porque você vai estar diante de uma TAS. Agora, se tem reação vítrea, o ultrassom, ele vai nos direcionar se a gente vai partir para uma intervenção cirúrgica ou se a gente vai apenas para injeções intravítreas. Então, o ultrassom é muito importante nesses casos. O que o EVS preconiza em relação à acuidade visual, mas vocês devem lembrar que é um estudo que tem 25 anos,
Você só faria vitrectomia se a acuidade visual de percepção de luz ou pior. Pior é NPL. Então, já é um olho perdido. Então, assim, SPL é muito questionável hoje e a gente tem alguns trabalhos que mostram que você não vai esperar chegar a PL para poder, talvez, intervir. Então, se o ultrassom mostra coleções, mostra tração, mostra um vítreo muito acometido, eu acho, na minha opinião e na minha experiência fazendo isso já há alguns anos, deve-se sim partir para a vitrectomia, tá? Oi? Mas essa informação é até importante para quem hoje você fez a principal do CBO. Eles preconizam ainda isso, né? Sim. Apesar de que a gente não faz mais isso no ambulatório. Geralmente, caso assim, 200, eu tenho dado para vitrectomia direto, mas dá para observar e dá para isso. Tem que fazer vitrectomia quero muito isso. Do ponto de vista teórico e da medicina baseada em evidências, é isso. Ponto final. Mas na prática, não é isso. Você vê um vitreófago com calibre de 20 gauge, 250, 500 cortes que a gente tinha na época, para você com esses vitreófagos, hoje, com calibres de 27 gauge, que chegam até 20 mil cortes. Olha a diferença, e sem contar todo o artefato, o instrumental que a gente tem, né? Oi? Como é que é? Sim, eu vou falar agora. Aqui, ó, amostra para a cultura, é o próximo slide. Há uma diferença muito grande para quem lida com retina entre você aspirar vítreo com uma agulha e entre você usar uma ponta de vitrectomia para você colher. A gente não pode se esquecer que quando você entra com uma agulha, ela vai aspirar o que está vindo. Então você vai tracionar a base vítrea, você pode criar roturas iatrogênicas. É um método que no passado era muito utilizado, mas hoje com a tecnologia que nós temos não é mais aceito, né? Então, hoje em dia, principalmente nos casos mais graves, a gente já entra para a vitrectomia e já colhe com o próprio vitreófago essa amostra. Então, assim, é importante essa distinção, porque se você for colher material com uma agulha, você tem que acompanhar esse olho muito de perto, para você acompanhar as alterações do vítreo que isso pode acarretar. Como você vai injetar antibiótico, às vezes o antibiótico ele muda a densidade ali do vítreo e fica difícil para você até avaliar se esse vítreo está melhorando ou está piorando. Então, por isso que o ultrassom inicial é muito importante para nos direcionar, tá? O que deve ser feito? Bacterioscopia, tem que ser avaliado de imediato no exame de fungo a fresco, um gram positivo ou negativo, já nos dá a ideia do que a gente está diante. E a bacterioscopia é rápida, tá? A cultura, você tem que ser paciente, porque você pode ter uma demora no resultado dessa cultura, e se você for esperar uma cultura ficar positiva para você poder entrar com o seu tratamento, você pode perder um olho. Então, a gente vai com o quê? Com a literatura. A gente sabendo que quase 95% é gram positivo, a gente tem que dar cobertura de gram positivo inicialmente e associar, que hoje o protocolo nós vamos estar falando, com uma cobertura para gram negativo também, que você pega quase 98% da etiologia. Agora, se você vê que é um caso não responsivo, aí você vai pensar nas outras etiologias. E nós temos métodos moleculares para também avaliar, como exemplo o PCR, tá? O método, voltando aqui um pouquinho no que eu estava falando com relação à cultura, nem sempre você tem a positividade. E o outro problema é a demora no resultado dessa cultura. Eu tenho um caso que me marcou muito, que era uma endoftalmite endógena bilateral por cândida. Num olho eu fiz a vitrectomia, no outro olho eu não fiz a vitrectomia. No que eu fiz a vitrectomia, colhi o material, limpei, eu consegui uma cultura que ainda demorou.
Ela levou quase 35 dias para ficar pronta, uma cultura de cândida, a gente já desconfiando de cândida. E no outro olho, que eu colhi com uma agulha e mandei esse material, ele descolou a retina e não deu positivo. Não deu positivo, não cresceu nada. Então, esse caso me marcou e eu gosto de lembrar dele, porque ele fala do que nós falamos da técnica de colheita e fala também da demora e da baixa sensibilidade, que quanto maior o inóculo, quanto maior o material colhido, maiores são as chances de você ter uma positividade. Então, assim, a gente pode ter uma quantidade pequena da amostra, com baixo inóculo bacteriano, pode ocorrer, como a gente pode ter um volume muito grande, também com baixo inóculo bacteriano. Então, são algumas variáveis que podem interferir. O outro é o uso de antibiótico antes da colheita. Então, se você injetou antes de fazer vitrectomia e depois evoluiu para vitrectomia, você pode ter, né, uma negatividade, sendo que se você fizesse antes seria positivo. Silvia? É o seguinte, né? Na prática, eu nunca vi como é que é colhido, porque a gente vê da vitrectomia, né, no pós-cirúrgica, e vai fazer aquele material livre vai para a máquina. Isso. Né? Como é que é essa colheita? Assim, o que a gente faz? A gente desconecta na aspiração do aparelho e conecta uma seringa. Então, você usa o corte e o auxiliar vai aspirando. Então, você vai pegar um pouco antes da infusão aberta e depois com a infusão aberta. Quanto mais você conseguir, melhor. Porque aí os laboratórios, se for, por exemplo, para uma anatomia patológica, eles vão centrifugar e você tem aquele inóculo maior. Se for para cultura, eles geralmente observam onde que estão as coleçõezinhas ali e que tem uma chance maior de ter, né, uma positividade. Então, eles olham em cima disso. Mas o que a gente faz na prática é isso. Tá? Esse é o famoso EVS, que eu falei anteriormente. Olha a data dele, 1995. Então, é um estudo que nos norteia até hoje. Por quê? Porque depois dele não teve nenhum estudo sério, nenhum trial randomizado para poder contrapor os dados dele. Então, hoje a gente usa como guideline esse estudo. Mas você, diante da tecnologia, foi a pergunta que a gente está aí questionando, será que a gente vai esperar só a acuidade visual de percepção de luz para poder fazer uma cirurgia? Né? Eu sou contrário a isso. Aqui é um outro estudo que justamente questiona isso. Aqui, ó, o tratamento pós-operatório da endoftalmite. A gente ainda deve seguir o que é preconizado no EVS, mesmo com 2 décadas após a sua publicação. Então, aqui o estudo tem algumas conclusões que falam justamente a respeito disso. Então, eu acho que a experiência do cirurgião e o bom senso é que vão nos nortear a tomar essa decisão. Tá? O que temos de opção terapêutica? A injeção intravítrea continua sendo a principal forma da gente abordar esses olhos. O que a gente usa geralmente é a vancomicina com a ceftazidima, que você vai pegar tanto os cocos gram-positivos quanto bacilos gram-negativos. Agora, se você tem uma alta suspeita de que é gram-negativo, você associa a amicacina. Mas você tem que estar muito atento na diluição da amicacina, porque a toxicidade macular pela amicacina é muito alta. Tá? Então, nós temos que estar muito atento a isso. Mas, como eu disse, 95%, né, a 98%, com a VANC e com a CEFTA, a gente consegue resolver. Por isso que é o protocolo. O uso de corticoide deve-se ou não utilizar? Eu uso de rotina. Eu gosto de 0,1 de dexametasona e eu aplico na maioria dos meus pacientes. Mas, obviamente, que vai depender de acordo com a minha suspeita. Se for trivial, eu sempre injeto. Mas corticoide, principalmente em casos fúngicos, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Outra coisa, se você fez a sua primeira injeção
uma dica que fica, paciente com endoftalmite tem que ser visto diariamente. Tá? Esse paciente que você vai ver hoje, fez a injeção, vê amanhã, e se você não tem uma melhora em 24 a 48 horas ou não muda nada, você tem sim, ou fazer uma nova injeção ou associar essa nova injeção com a vitrectomia. Tá? Antibióticos tópicos, a gente acaba usando de rotina. Hoje a gente tem várias quinolonas que acabam sendo o que a gente usa mais. Então, se você pega os dois mais novos, de quarta geração que a gente tem, que é o moxifloxacina e o gatifloxacina, ele vai pegar a grande maioria. Só que o que chega na cavidade vítrea é muito pouco. Então, não é aqui que vai estar tratando. A gente usa, mas não trata. Então, essa mensagem fica, se a sede da endoftalmite é o vítreo e a penetração é baixa, você não pode ficar enrolando com colíriozinho de corticoide antibiótico esses casos que muitas vezes são graves, tá? Antibióticos sistemas por via oral. O que é preconizado no hospital hoje pela CCIH é o uso. O EVS não comprova isso, mas hoje nós temos quinolonas com alta penetração no corpo vítreo. Então, a experiência que eu tenho hoje, seja com ciprofloxacino do passado e seja hoje com levo ou mox, eu uso de rotina. Então, deve-se associar às fluorquinolomas oralmente. Se for outras etiologias, a gente associa quase que na maioria das vezes. Mas na pós-catarata, de rotina, eu associo. Tá? Antibióticos sistêmicos por via endovenosa pode ser necessário se o caso for muito grave, tá? A gente tem essas possibilidades de uso e, como eu disse anteriormente, o EVS não mostrou benefício com o uso de antibiótico terapia endovenosa. Ok? Dúvidas de endoftalmite aguda pós-catarata? A injeção associa com colírio e é de rotina fazer oral? Eu sempre faço oral. Eu faço. Isso é controverso na literatura. Uns usam, outros não. A minha rotina eu peguei o caso, eu faço ultrassom, vejo e decido se eu vou fazer intravítrea ou vitrectomia. Como eu sou cirurgião de retina e muitas vezes eu preciso de uma bacterioscopia, de uma colheita de material, eu já entro com vitreógrafo, limpo bastante, faço a intravítrea e acompanho. Essa tende a ser minha rotina. Entro sim com colírio tópico, entro com corticóide tópico e entro com antibiótico oral também. A Graziela está perguntando como que é a rotina bacteriológica, né? Se a gente tem os meios de cultura já prontos, onde injeta, ou como que a gente faz. Na realidade, a gente pega a seringa cheia de material, envia para o laboratório com pedido de exame a fresco de fungo, GRAM, cultura para fungo, cultura para bactéria, e se a gente quiser mandar também para anatomia patológica, algumas vezes a gente manda. Tá? Essa é a rotina que a gente faz. A seringa, você divide, não prepara nada. Você já manda a seringa e eles que vão preparar lá. Tá? Eu uso o Avalox. 400 miligramas, um comprimido ao dia. É o que eu faço. Tá? Ok? Posso ir para tardia? Endoftalmite tardia. Início 6 semanas. A partir de 6 semanas após o procedimento. Você tem uma baixa acuidade visual e é característica uma uveíte crônica, é aquela uveíte que se arrasta. É aquele olho que você pinga corticoide, ele melhora, vai suspender o corticoide, você não consegue suspender o corticoide, que volta. Aqui é importante você ver efeito rebote de realmente uma uveíte, então você avaliar flare, células é muito importante, né? Os casos típicos de Propionibacterium acnes, você pode ter placas na cápsula posterior,
Então, algumas vezes essa cápsula pode não estar numa área, né, oticamente visível, ela está escondida numa periferia ou atrás da lente e você pode não ver. Então, assim, casos típicos não é o mais comum, mas a gente ainda vê. Você não pode descartar o Propionibacterium acnes, que é o agente mais comum, da mesma forma que você tem outras bactérias de baixa virulência ou até mesmo fungo. Então, isso não pode ser descartado. A gente sempre tenta tratar clinicamente, na maioria das vezes, a gente muitas vezes usa, né, a clindamicina e o Bactrim. O Propionibacterium, ele é um germe anaeróbico, então ele é um pouquinho mais difícil de você ter ele na cultura. Eu já vi trabalhos que você manda todo o saco capsular, com as placas, tudo, né, para anatomia patológica, e eles conseguem identificar o patógeno. Então, se do ponto de vista clínico você não teve sucesso, você pode fazer injeção intravítrea com antibiótico mais corticoide. Se você não tem uma resposta e você vai partir para uma vitrectomia, aí é uma vitrectomia ampla. Que você vai fazer uma vitrectomia total, com base de vítreo, explante da lio e do saco capsular. Tá? Aí, como você tirou tudo, manda para cultura, manda para anatomia patológica e muitas vezes você consegue confirmar esse diagnóstico. O paciente ficou áfico, mas a gente tem outras maneiras de abordar isso. Eu venho da escola do professor Fernando Orefs e ele é radical nisso. Você tem que tirar tudo. Se você deixar qualquer coisinha, acaba tendo. O professor Márcio também tem um artigo interessante sobre isso, que ele conseguiu isolar com anatomia patológica, que é bem interessante. Eu fiz alguns casos e você tem que tirar tudo. E a maioria desses casos a gente teve êxito depois de removido tudo. Tá? TAS. Vamos falar um pouquinho dele, porque é o grande diagnóstico diferencial das endoftalmites. É uma síndrome tóxica do segmento anterior. É uma endoftalmite estéril, não infecciosa, causada pela entrada de substâncias tóxicas na câmara anterior. Ou seja, qualquer coisa que a gente utiliza no nosso pré-operatório pode levar a essa reação inflamatória. Tá? Importante, não envolve o segmento posterior, o vítreo vai estar calmo, o vítreo vai estar silencioso. Tá? Geralmente, esses sintomas se iniciam 12 a 24 horas do pós-operatório. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, com a metilcelulose, quem não aspira muito, é uma hipertensão, né? E pode ter até reação inflamatória. Por isso que muitos preconizam uma lavagem exaustiva da câmara anterior para retirar qualquer resto disso, né? Como eu disse anteriormente, se faz o diagnóstico diferencial com a endoftalmite infecciosa. As causas, gente, são as mais variadas possíveis. Aquele manual que eu falei anteriormente, o capítulo que discorre sobre TAS é muito legal de ser lido. Ele até extrapola do que a gente precisa, que já vai para o pessoal da enfermagem, que são cuidados com limpeza do instrumental e tudo. Então, eu acho que depois vale a pena vocês darem uma lida lá. Agentes tópicos antissépticos, por exemplo, se você não lavar, depois que você pinga o PVPI tópico, ficar muito excesso dele, se entra um pouquinho lá dentro, pode causar uma irritação. Nós temos o talco das luvas cirúrgicas, às vezes no manuseio da lente intraocular, quanto menos você manusear a lente intraocular, melhor, porque você pode estar jogando alguma coisa lá para dentro. Substâncias irritantes na superfície dos instrumentos cirúrgicos, olha a importância. Outra coisa, às vezes você não sabe como foi limpo o faco, você entra com o faco sempre antes na cuba, para dar uma aspirada e tudo, antes de entrar direto no olho, porque se ficou algum resíduo ali, isso pode, né, ir para dentro do olho. Aqui, ó, são substâncias irritantes na superfície dos instrumentos cirúrgicos que se acumularam como consequência da limpeza do instrumental. Então é muito importante a gente estar atento a tudo isso. A condução. Desconfiou, realiza a ultrassom. Olha a importância do ultrassom no diagnóstico diferencial dos dois. Inicia com corticoide tópico, de hora em hora, se for necessário, cicloplégico, e vai reduzindo de acordo com a resposta.
Então, o vítreo está calmo, a gente vai acompanha esse pós-operatório diariamente ou a cada 2 dias, até a resolução do quadro. Se for TAS, vai melhorar. Se não melhorar, gente, começa a pensar em endoftalmite, que aí já muda por completo. Oi? Geralmente, com 5 a 7 dias, você já teve uma solução na grande maioria. O olho está calminho. Mas os primeiros dias que é o mais importante. Então, às vezes você tem que fazer ultrassons diariamente, você acompanhando essa evolução. Você fez hoje aquela reação inflamatória horrorosa no segmento anterior, ultrassom calmo, beleza. Volta no dia seguinte. Se o segmento anterior continua muito ruim, você faz ultrassom e vê qual é. E vai monitorando. E não assumir esses casos sozinho. Eu acho muito importante sempre ter alguém experiente junto. Oi, Silvia. No ultrassom, você não tem nenhum vitreite? A pergunta que foi feita é se no ultrassom o que você encontra, né? Geralmente você pode ter uma vitreite leve no corpo vítreo anterior, no máximo, mas você não vai ter no vítreo posterior. Então, assim, você consegue fazer o diagnóstico diferencial. Mas se você faz ultrassom no dia seguinte ou 2 dias depois e o quadro mudou por completo, de uma discreta vitreite retrolio ali para você ter uma vitreite completa, aí você já está diante de um quadro mais severo. Ok? Sempre cai. Com relação à acuidade visual, foi perguntado. Há uma baixa de acuidade visual, porque muitas vezes você há formação de fibrina, membrana pupilar, né? Pode ter até hipópio numa TAS, então você vai ter uma baixa acuidade visual. Nunca tão agressivo, mas no começo as duas se confundem, né? Dúvidas, gente? Acho que pode ter associado uma tropicamida. Sim, foi comentado a respeito da associação com agentes cicloplésticos. Eu sempre associo você manter essa pupila mais dilatada e desfazer as aderências acinéticas que se formam. E não deixar formar membrana pupilar, que aí às vezes você perde uma cirurgia bonita por causa das sinecas posteriores e da formação de membrana pupilar. Ok? Mais dúvidas? Encerramos? Sim, com certeza. Com certeza. Sim. A gente sempre associa o cicloplégico à cortisona e ao antibiótico. Como é precoce, tanto o TAS quanto a endoftalmite, na grande maioria dos casos, ele já está usando antibiótico profilático que passa a ser terapêutico. O prognóstico da endoftalmite foi perguntado. Ele está muito relacionado à acuidade visual inicial. Quanto maior a perda visual no momento que você institui a terapêutica, pior vai ser esse resultado visual final. Então, daí a necessidade de um tratamento rápido na hora que você desconfiar. Qualquer reação inflamatória no pós-operatório imediato tem que ser tratado como uma possível endoftalmite. A leitura que eu faço é essa. Ok? Qualquer dúvida, meu e-mail, estou à disposição. Obrigado, galera. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.